Eu construí um império inteiro, mas não estava preparado para me apaixonar pela minha própria secretária. O brilho do vidro espelhado e o perfume de café que começou a abalar as minhas estruturas. Eu sempre acreditei que o sucesso era uma equação exata de frieza, disciplina e uma total ausência de distrações emocionais. Durante os últimos 15 anos, levantei cada viga do meu império imobiliário em São Paulo com a precisão de um cirurgião, transformando terrenos baldios em arranha-céus de vidro que agora desafiam as nuvens da Avenida Faria Lima. Minha vida era regida por planilhas de lucros cessantes, reuniões estratégicas às 7 da manhã e o som mecânico do ar-condicionado central do 40º andar. Eu era o tipo de homem que não olhava para o lado, focado apenas no próximo contrato de 9 dígitos, até que ela entrou na minha sala com um tablet na mão e um sorriso que parecia ignorar completamente a hierarquia que eu tanto prezava. Naquela segunda-feira de agosto, o céu de São Paulo estava cinzento, carregado com aquela poluição densa que faz o sol parecer uma mancha amarela e fosca no horizonte, e o café sobre a minha mesa de mármore preto já estava frio quando a vi pela primeira vez com aquele olhar de quem sabe exatamente o que está fazendo. Beatriz não era a primeira secretária que ocupava aquela cadeira de couro na minha antessala, mas foi a primeira que não baixou a cabeça diante do meu tom de voz autoritário. Ela chegou em um momento em que eu achava que nada mais poderia me surpreender na vida corporativa. Com seu jeito calmo e uma eficiência silenciosa, ela organizou o caos da minha agenda em menos de 48 horas, antecipando cada uma das minhas necessidades antes mesmo que eu pudesse formulá-las. No início, eu tentei ignorar a forma como o perfume de lavanda e baunilha dela parecia ficar flutuando no ar muito depois de ela sair da sala. Tentei ignorar o modo como o som dos seus passos, firmes e ritmados sobre o carpete, se tornou o metrônomo que guiava o meu dia. Mas a traição do meu próprio autocontrole começou nas pequenas coisas. Um olhar que demorava 2 segundos a mais, um toque acidental ao entregar um relatório de viabilidade, ou a maneira como ela ajeitava os óculos de aro fino quando estava concentrada em uma planilha complexa. O império que eu construí era baseado na previsibilidade, mas o que eu sentia por ela era um território completamente selvagem. Eu me pegava cancelando jantares de negócios apenas para ter uma desculpa de pedir que ela ficasse até mais tarde, sob o pretexto de revisarmos as minutas de um novo empreendimento no Itaim Bibi. Ficávamos ali, cercados pelo silêncio do escritório vazio, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora como um colar de diamantes jogado sobre o asfalto. Nessas noites, a barreira profissional começava a ruir. Falávamos sobre arquitetura, sobre os prédios antigos do centro que eu queria restaurar e sobre os sonhos dela, que envolviam muito mais do que apenas organizar a vida de um empresário obcecado pelo trabalho. Ela tinha uma inteligência cortante, uma capacidade de ler as entrelinhas dos meus pensamentos que me deixava vulnerável de uma forma que eu nunca permiti que ninguém me deixasse. Eu me sentia um traidor de mim mesmo. Passei anos pregando que o escritório era um santuário da produtividade, livre das sujeiras do sentimento humano, e agora eu me via contando os minutos para que ela cruzasse a porta com os relatórios da manhã. O desejo por ela não era apenas físico, era uma admiração profunda por alguém que me via além do terno italiano e da conta bancária. Beatriz me desafiava. Ela questionava as minhas decisões quando achava que eu estava sendo ambicioso demais e me oferecia um olhar de conforto quando o estresse de uma obra atrasada parecia que ia me quebrar. Naquelas madrugadas, tomando café requentado em copos de papel, eu percebia que os meus bilhões de reais não compravam a paz que um simples riso dela proporcionava no meio de uma crise. A tensão entre nós se tornou uma presença física, um fio de alta voltagem esticado no meio da sala de reuniões. Eu via o modo como ela mordia o lábio inferior quando percebia que eu a observava e sentia o meu sangue latejar nas têmporas sempre que ela se inclinava sobre a mesa para me mostrar algo no monitor. Eu estava jogando um jogo perigoso, colocando em risco a reputação que levei décadas para consolidar por causa de um sentimento que eu não sabia como rotular. A traição à minha própria lógica empresarial estava completa. Eu, o mestre das negociações, não tinha mais poder de barganha contra o meu próprio coração. O império continuava crescendo, os prédios subiam, os lucros batiam recordes, mas a única coisa que eu realmente queria era que o elevador social parasse e ninguém mais entrasse, deixando-nos sozinhos naquele aquário de vidro. Naquela sexta-feira, por volta das 19h30, a chuva finalmente desabou sobre São Paulo. Uma tempestade de verão típica,
com trovões que faziam os vidros do escritório tremerem. Beatriz entrou na minha sala para se despedir, segurando o seu casaco e um guarda-chuva preto. O reflexo dos raios no vidro espelhado iluminou o rosto dela, e por um segundo, o tempo parou novamente. Eu não conseguia deixá-la ir. Não era apenas sobre o trabalho ou sobre a agenda de segunda-feira. Era sobre o vazio que o escritório se tornava no momento em que ela saía. Eu me levantei da minha cadeira, caminhei até a janela e fiquei observando os carros parados no congestionamento infinito da Marginal Pinheiros. "Fica mais um pouco", eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, revelando toda a fraqueza que eu tentei esconder sob camadas de poder. Ela não respondeu de imediato. Ouvi o som do guarda-chuva sendo colocado no chão e os passos dela se aproximando. O cheiro de chuva misturado com o perfume dela era inebriante. Quando ela parou ao meu lado, a luz dos prédios vizinhos criava sombras em seu rosto e eu vi que ela também estava tremendo. Não era de frio, era a mesma eletricidade que estava me consumindo. O império lá fora parecia subitamente irrelevante. O que importava era o espaço de 10 centímetros que nos separava e a decisão que eu teria que tomar. Eu construí tudo para ter o controle, mas ali, no topo do mundo, eu percebi que não tinha controle sobre nada. O segredo que eu guardava de mim mesmo tinha vindo à tona, e as consequências disso seriam maiores do que qualquer desvalorização de mercado. A primeira parte da minha ruína, ou da minha salvação, estava escrita no silêncio daquela sala. Eu olhei para Beatriz e vi o reflexo de um homem que estava prestes a jogar tudo para o alto por um beijo que prometia ser o contrato mais caro da sua vida. A traição ao meu antigo eu estava consumada. O império podia cair, os prédios podiam desmoronar, mas eu não conseguia mais dar um passo sem que ela fosse o meu ponto de referência. O problema é que, no mundo dos negócios, toda ação tem uma reação, e eu ainda não tinha ideia do preço que o destino cobraria por eu ter quebrado a regra número 1 do meu próprio manual de sobrevivência. Edit 1. Para quem está perguntando, ela foi contratada por uma agência de alto nível. Eu nunca me envolvi com funcionários antes. Sempre achei isso um sinal de fraqueza profissional. Edit 2. Ela não sabe o quanto eu passo de tempo apenas olhando para a cadeira dela quando ela sai para almoçar. Sinto-me um adolescente de 18 anos. Edit 3. O relatório de vendas deste trimestre é o melhor da história da empresa, mas eu não consigo me concentrar em nenhum número que não seja o horário em que ela entra na sala. O jantar nos jardins e o gosto perigoso de uma vida fora dos negócios. A chuva que castigava a cidade naquela sexta-feira não deu trégua, transformando a Avenida Faria Lima em um emaranhado de luzes vermelhas e reflexos no asfalto molhado. O silêncio no 40º andar era interrompido apenas pelo som rítmico das gotas batendo no vidro temperado e pela minha própria respiração, que parecia pesada demais para o ambiente. Beatriz continuava ao meu lado e o convite que eu fiz, aquele "fica mais um pouco", pairava entre nós como uma cláusula contratual que nenhum de nós sabia como assinar. Eu sabia que, se ela cruzasse aquela porta, as regras do jogo continuariam as mesmas na segunda-feira. Mas, se ela ficasse, o império que eu construí sobre bases de granito e frieza começaria a sofrer a sua primeira grande rachadura estrutural. Ela sorriu, um sorriso discreto que iluminou o canto dos seus olhos e aceitou o meu convite para um jantar tardio em um restaurante nos jardins, um lugar onde a discrição era o item mais caro do cardápio. Descemos pelo elevador privativo em um silêncio carregado de eletricidade. No trajeto até o restaurante, dentro do carro blindado que costuma ser o meu escritório móvel, a proximidade física de Beatriz era quase dolorosa. O perfume dela, agora mais intenso no espaço fechado do veículo, misturava-se ao cheiro do couro novo dos bancos, criando uma atmosfera que me fazia esquecer completamente das 3 conferências internacionais que eu deveria ter agendado para aquela noite. Chegamos ao local por volta das 21h45. O restaurante era um refúgio de luz baixa, madeira escura e garçons que se moviam como sombras, treinados para não notar quem estava sentado em qual mesa. Escolhi um canto afastado, protegido por uma cortina de veludo e uma imensa costela de Adão que nos isolava do resto do mundo. Ali, eu não era o CEO implacável. Eu era apenas um homem tentando descobrir como falar de sentimentos sem usar termos técnicos. O jantar transcorreu em uma cadência que eu não experimentava há anos. Pedimos um vinho tinto de uma safra específica de 2015 e a cada gole, a armadura de ferro que eu usava para proteger o meu cargo parecia se tornar mais leve.
Beatriz falava sobre a sua infância no interior de Minas Gerais, sobre a casa dos avós que tinha cheiro de lenha queimada e sobre como ela veio para São Paulo com uma mala cheia de sonhos e uma determinação que, eu percebi agora, era muito parecida com a minha. Ela não me via como o doutor ou o presidente, ela me via como alguém que, por trás daquela fachada de sucesso, carregava uma solidão proporcional ao tamanho dos prédios que construía. A traição à minha imagem pública estava ocorrendo ali, entre uma garfada de risoto e um olhar cúmplice, enquanto eu percebia que estava revelando vulnerabilidades que nunca confessei nem ao meu terapeuta ou ao meu consultor financeiro. Você nunca para, não é? Ela perguntou, apoiando o queixo na mão e me observando com uma intensidade que me fez perder o fio da meada. Você construiu tudo isso, mas parece que ainda está correndo de algo que aconteceu há 20 anos. A precisão da análise dela me atingiu em cheio. Eu contei a ela sobre os meus primeiros anos, sobre o medo da falência que me assombrava todas as noites e sobre como eu decidi que ninguém nunca mais teria poder sobre a minha segurança financeira. Falei sobre a renúncia aos fins de semana, às amizades e até aos afetos mais simples em nome de um legado que agora parecia apenas um monte de concreto e vidro sem alma. Beatriz ouvia com uma empatia que não tinha nada a ver com a subordinação do cargo dela. Naquela mesa, as 12.000 pessoas que trabalhavam para mim não importavam. O que importava era a forma como ela discordava de mim quando eu dizia que o lucro era a única métrica do valor humano. A conversa fluiu até as 23h30, quando o restaurante começou a esvaziar e o som do jazz ao fundo se tornou mais proeminente. Eu me sentia estranhamente vivo, como se tivesse descoberto uma cor nova que não existia na minha paleta de cinzas e azuis marinhos. Mas o perigo estava à espreita. No momento em que pedi a conta, um valor de R$ 1.800 que eu paguei sem nem olhar, mas que ela notou com um erguer de sobrancelhas, percebi que tínhamos cruzado uma linha da qual não havia retorno. Eu a levei até o apartamento dela, um prédio antigo, mas charmoso na Vila Madalena. O trajeto foi feito em um silêncio diferente, um silêncio de antecipação. Quando o carro parou diante do portão, o motorista, um homem que trabalha comigo há 10 anos, manteve os olhos fixos no retrovisor, e eu soube que ele também tinha percebido a mudança na atmosfera. Beatriz se virou para mim antes de descer. A luz do poste de iluminação pública iluminava apenas metade do seu rosto, criando um contraste dramático que parecia uma pintura de Caravaggio. Obrigada pelo jantar, mas amanhã nós ainda temos que ser quem somos no escritório, ela disse, e eu senti um peso no peito. Ela estava certa. O mundo lá fora não aceitaria essa mistura de papéis sem cobrar um preço alto. Eu assenti, mas antes que ela pudesse abrir a porta do carro, eu segurei a mão dela. O toque foi como um curto-circuito em toda a minha lógica empresarial. Eu não a beijei, não ali, sob os olhos do meu motorista e das câmeras de segurança. Mas a promessa de que aquilo aconteceria estava suspensa no ar úmido da madrugada paulistana. Voltei para a minha cobertura nos jardins, sentindo que o meu império era uma gaiola de ouro. Entrei no meu apartamento vazio, onde cada móvel era uma peça de design premiada, mas desprovida de vida, e fiquei olhando para a cidade do alto do 30º andar. Eu estava apaixonado pela minha secretária, um clichê que eu sempre desprezei, e que agora era a minha realidade mais absoluta. A traição ao meu código de conduta era completa. Eu sabia que, a partir de segunda-feira, as reuniões de diretoria seriam um suplício, que os olhares dos outros sócios seriam inquisidores e que a minha autoridade estaria por um fio se alguém descobrisse que o CEO implacável estava perdendo o sono por causa de uma funcionária. O jogo tinha mudado, as regras tinham sido queimadas, e eu estava jogando sem rede de proteção. O problema de se apaixonar por quem organiza a sua vida é que essa pessoa passa a ter o controle total sobre os seus pontos cegos. Beatriz conhecia a minha agenda, as minhas senhas, os meus medos e agora, o meu maior segredo. Eu estava entregando as chaves do reino para alguém que podia tanto salvá-lo quanto destruí-lo com um único movimento. E enquanto a chuva continuava a cair sobre os telhados da Vila Madalena, eu percebi que estava disposto a pagar qualquer multa rescisória que o destino me impusesse, apenas para ouvir o riso dela novamente no meio de uma tarde caótica de negócios. Edith. 1. Muita gente está me chamando de imprudente, eu sei. Mas vocês não entendem o que é viver 10 anos cercado de gente que só diz sim para tudo o que você fala. Ela é a primeira verdade que eu encontro em muito tempo. Edith 2. O vinho era um Petrus. Sim,
um exagero para um primeiro jantar. Mas eu queria que ela soubesse que eu não estava ali para brincadeiras. Edit 3. Passei a madrugada inteira revisando o código de ética da empresa. É irônico, fui eu quem o escreveu e sou eu quem está prestes a rasgá-lo. O rumor que corre pelo ar-condicionado e o veneno sussurrado nos corredores de mármore. A segunda-feira em São Paulo amanheceu com um sol pálido e cortante, daquele tipo que reflete nos vidros espelhados da Faria Lima e cega quem tenta olhar para cima. Entrei no edifício sede por volta das 7h45, tentando manter a mesma postura de granito que me rendeu o apelido de O Trator no mercado financeiro. No entanto, o ar dentro do elevador social parecia mais pesado do que o habitual. Ao cruzar o átrio de mármore importado, notei que os cumprimentos dos seguranças e da recepção tinham 1 milissegundo de hesitação a mais. O poder é um sensor sensível. Qualquer vibração fora do ritmo é detectada imediatamente por quem vive à sombra das grandes decisões. Eu sabia que o jantar de sexta-feira não tinha passado despercebido, apesar de toda a minha cautela. Em um império como o meu, as paredes não têm apenas ouvidos, elas têm câmeras e línguas ávidas por qualquer sinal de fraqueza do rei. Quando as portas do 40º andar se abriram, Beatriz já estava em sua mesa. Ela vestia um terninho cinza chumbo, impecável, e o cabelo estava preso em um coque rigoroso que não deixava escapar um único fio. "Bom dia, senhor", ela disse sem levantar os olhos do monitor, mantendo a voz em uma frequência profissional perfeita. No entanto, ao passar por ela, senti o rastro daquele perfume de lavanda e baunilha, e por um instante, a imagem dela rindo sob a luz baixa do restaurante nos jardins sobrepôs-se àquela fachada de eficiência. Entrei na minha sala e fechei a porta, mas o silêncio durou pouco. 10 minutos depois, o meu sócio majoritário e amigo de longa data, Ricardo, entrou sem bater, jogando um tablet sobre a minha mesa de mármore com um ruído seco que ecoou como um tiro. Na tela, uma foto granulada, tirada de longe e mal focada, mostrava o momento em que eu segurava a mão de Beatriz dentro do carro, na frente do prédio dela na Vila Madalena. O ângulo sugeria uma intimidade que, embora real em sentimento, parecia escandalosa sob a luz fria de um blog de fofocas corporativas de baixa categoria. 42 mil acessos em 2 horas, Arthur, disse Ricardo, cruzando os braços e me encarando com uma mistura de decepção e pragmatismo. O conselho de administração já está recebendo e-mails. Você sabe que estamos no meio da fusão com o grupo europeu. Qualquer mancha na sua conduta ética pode custar 3 bilhões de euros em investimentos. A traição aqui não era apenas sentimental. Era financeira. Eu tinha colocado em risco o trabalho de centenas de pessoas por causa de um momento de humanidade. Senti uma raiva surda subir pela garganta. Não contra Ricardo ou contra o blogueiro anônimo, mas contra a engrenagem que eu mesmo ajudei a construir. Eu criei um sistema onde o CEO não pode ter vida privada, onde cada gesto é auditado como se fosse uma conta bancária. Foi apenas um jantar, Ricardo. Beatriz é a melhor profissional que já passou por essa antessala. Tentei argumentar, mas minha voz soou oca até para mim mesmo. Ele soltou um riso amargo. Não importa o que foi, importa o que parece. No topo dessa pirâmide, a aparência é a única verdade que conta. Você tem 2 opções. Ou demite a moça agora mesmo, alegando que houve um mal-entendido e que você preza pela transparência, ou o conselho vai pedir o seu afastamento por quebra de governança. O ultimato dele ficou vibrando no ar junto com o zumbido do ar-condicionado central. Olhei através da divisória de vidro fosco e vi a silhueta de Beatriz atendendo ao telefone, movendo-se com a elegância de quem não sabe que o mundo está desabando ao seu redor. A injustiça daquela situação me deu náuseas. Ela seria sacrificada no altar do lucro para que os acionistas pudessem dormir tranquilos. O escândalo nos corredores da empresa já estava se espalhando como um vírus. Pelas câmeras internas, eu via pequenos grupos de funcionários cochichando perto da máquina de café, olhares rápidos em direção à minha sala, risadinhas abafadas no refeitório. A autoridade que eu levei 15 anos para consolidar estava sendo corroída por um veneno sussurrado em cada ramal. Chamei Beatriz à minha sala por volta das 11h15. Ela entrou com o tablet na mão, pronta para a reunião de diretoria, mas parou ao ver a expressão no meu rosto e a presença de Ricardo no canto da sala. Eu entreguei o tablet com a foto para ela. Vi a cor sumir do rosto dela, o brilho nos olhos ser substituído por uma névoa de humilhação e medo. Ela não gritou, não chorou.
Apenas colocou o aparelho sobre a mesa com uma dignidade que me fez sentir como o menor dos homens. Eu sabia que isso ia acontecer, ela sussurrou, e a dor na voz dela foi pior do que qualquer perda de faturamento que eu pudesse imaginar. Ela sabia que, no fim do dia, a corda sempre estoura no lado de quem não tem o CNPJ como armadura. Arthur, você precisa tomar a decisão, pressionou Ricardo, olhando para o relógio de ouro no pulso. Eu olhei para Beatriz e vi nela tudo o que faltava na minha vida. Integridade, verdade e uma coragem que eu, cercado de bilhões, não possuía. A traição à minha própria empresa seria ficar e seguir as ordens de um conselho que me via apenas como uma máquina de gerar dividendos. Mas a traição ao meu coração seria descartar a única pessoa que me fez sentir algo, além de ambição em uma década. O escândalo não era a foto. O escândalo era a frieza com que o sistema exigia que eu destruísse a vida de alguém para manter o valor das ações. A tarde passou em um borrão de ligações de advogados, notificações de relações públicas e uma pressão atmosférica que parecia querer esmagar as paredes de vidro do escritório. Beatriz permaneceu em sua mesa, executando suas tarefas com uma precisão robótica que era, em si, um ato de rebeldia silenciosa. Ela não pediu demissão, nem implorou para ficar. Ela me deu o silêncio necessário para que eu pudesse ouvir a minha própria consciência. Pelas 18 horas, recebi um aviso do departamento de compliance. Eu tinha até a manhã seguinte para apresentar uma solução definitiva. O império estava em chamas e o fogo não vinha de fora. Vinha da base que eu mesmo construí. Eu estava no centro do furacão, e a única coisa que eu conseguia pensar era no gosto do vinho tinto e na promessa de um beijo que agora parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Edit 1. Para quem perguntou quem tirou a foto, suspeito que tenha sido alguém da equipe de segurança. O acesso ao pátio do prédio dela é restrito. Tem gente querendo a minha cadeira e usou ela para chegar em mim. Edit 2. Ricardo está tentando me convencer que mulheres vêm e vão, mas o legado é eterno. Ele não entende que um legado sem humanidade é apenas uma tumba de luxo. Edit 3. Beatriz acabou de me mandar um e-mail com a lista de pendências da semana organizada, como se nada estivesse acontecendo. O profissionalismo dela me envergonha diante da minha indecisão. O conselho de guerra e a caneta que pesa mais do que uma viga de aço. A terça-feira amanheceu com uma neblina densa sobre o rio Pinheiros, ocultando as bases dos prédios e deixando apenas os topos das torres visíveis, como ilhas de vidro flutuando em um mar de incertezas. Cheguei ao escritório às 6h15 da manhã, muito antes de qualquer funcionário, mas Beatriz já estava lá. Ela não estava na mesa dela. Estava na copa, preparando uma garrafa de café com uma calma que me desarmou. O vapor subia e se misturava à luz fria das lâmpadas de LED, criando uma aura de santuário em meio àquele campo de batalha corporativo. Não trocamos palavras sobre o escândalo, apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo de que o dia que se iniciava seria o divisor de águas entre quem eu era e quem eu teria a coragem de ser. Entrei na minha sala e fechei a porta, encarando a mesa de mármore que agora parecia um altar de sacrifício. O relatório de compliance estava lá, impresso, com uma tarja vermelha que gritava "Confidencial". Às 9h em ponto, a sala de conferências foi ocupada pelos 7 membros do Conselho de Administração. Homens e mulheres de rostos curtidos pelo mercado, cujas expressões eram tão legíveis quanto uma página em branco. Ricardo estava à cabeceira, agindo como o carrasco que ainda preza pela amizade da vítima. A traição à governança era o tópico único da pauta. Eles falavam sobre conflito de interesses, exposição desnecessária da marca e quebra de confiança dos acionistas. Eu ouvia tudo aquilo com um distanciamento quase clínico. Cada palavra que eles proferiam contra Beatriz, chamando-a de distração ou risco operacional, fazia o meu sangue ferver. Eles não viam a mulher que organizou a vida da empresa. Viam apenas uma variável indesejada em uma planilha de lucro presumido. Arthur, as regras são claras e foram estabelecidas por você mesmo no estatuto de 5 anos atrás, disse uma das conselheiras, a doutora Helena, com uma voz que tinha o peso de um martelo de juiz. Relacionamentos hierárquicos diretos sem comunicação prévia são passíveis de desligamento imediato de ambas as partes, ou, no mínimo, da subordinada. Precisamos da sua assinatura no termo de rescisão da senhora Beatriz até o meio-dia, ou iniciaremos o processo de destituição da sua presidência. A caneta tinteiro que eu usara para assinar contratos bilionários estava sobre a mesa,
e naquele momento ela parecia pesar 10.000 toneladas. A escolha era binária: o poder absoluto ou o afeto que eu mal tinha começado a explorar. Se eu assinasse, eu manteria o meu império, mas passaria o resto da vida sabendo que vendi a única pessoa que me fez sentir vivo por um cargo de ego. Pedi um recesso de 30 minutos. Saí da sala de reuniões e caminhei pelo corredor de carpete grosso, sentindo os olhares dos funcionários me seguindo como se eu fosse um condenado a caminho da forca. Parei diante da mesa de Beatriz. Ela estava digitando, mas parou no momento em que a minha sombra cobriu o seu teclado. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez, vi que ela tinha chorado. O coque impecável tinha um fio solto, e aquele pequeno detalhe me destruiu mais do que qualquer ameaça do conselho. Eles querem a sua saída, Beatriz, eu disse, e minha voz saiu em um sussurro quebrado que traía toda a minha impotência. Ela se levantou devagar, ajeitou a saia do terninho e me deu um sorriso triste, de quem já esperava que o mundo funcionasse exatamente daquela forma cruel. Assine o papel, Arthur, ela respondeu, com uma dignidade que me deixou sem chão. Você trabalhou 15 anos para chegar aqui. Eu sou apenas uma secretária que você conheceu há 6 meses. Não deixe que o seu império caia por algo que a gente nem sabe se vai durar fora dessas paredes. Aquela foi a maior traição que eu poderia sofrer. Ela estava me dando permissão para ser o covarde que o sistema exigia que eu fosse. Ela estava se sacrificando para que eu continuasse no topo. Mas ao olhar para ela, percebi que, se eu assinasse aquele papel, eu estaria assinando o atestado de óbito da minha própria alma. O império não valia nada se o rei não tivesse a honra de proteger quem amava. A escolha entre o poder e o afeto nunca foi sobre ela. Foi sobre que tipo de homem eu queria ver no espelho amanhã. Voltei para a sala de reuniões às 11h45. Os conselheiros estavam em silêncio, a expectativa vibrando no ar junto com o cheiro de café caro e carpetes novos. Ricardo me estendeu o termo de rescisão com um olhar encorajador. Eu peguei a caneta, mas não assinei no campo indicado. Em vez disso, virei o papel e escrevi 3 linhas curtas no verso, em letras garrafais que não deixavam margem para interpretação. "O que você está fazendo?" perguntou Ricardo, inclinando-se para ler. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu não assinei a demissão dela. Eu assinei a minha própria renúncia ao cargo de CEO, em caráter irrevogável, com efeito a partir daquele exato segundo, alegando que uma empresa que pune a verdade não merece a minha liderança. A explosão de vozes que se seguiu foi abafada pelo meu próprio sentimento de libertação. Eles gritavam sobre multas contratuais, sobre a queda das ações na abertura do pregão de Nova York e sobre a loucura de jogar fora um legado por causa de um capricho. Eu não respondi. Apenas juntei as minhas coisas pessoais, um porta-retratos e um relógio de mesa, e saí da sala sem olhar para trás. A traição ao meu império estava consumada, mas a lealdade ao que eu sentia era agora o meu novo estatuto social. Caminhei até a antessala sob o olhar estupefato de Beatriz. Ela viu que eu não trazia o termo de demissão dela nas mãos, mas sim a minha própria liberdade. "O que você fez?" ela perguntou, levantando-se da cadeira com os olhos arregalados. Eu apenas segurei a mão dela, desta vez sem me importar com as câmeras, com os funcionários ou com os blogueiros de fofoca. O calor da mão dela era a única garantia de que eu tinha tomado a decisão certa. "Eu pedi demissão, Beatriz. O império continua lá, mas eu não sou mais o dono dele. E para ser sincero, eu nunca me senti tão rico em toda a minha vida." Saímos do prédio sob a chuva que voltava a cair, deixando para trás os vidros espelhados, os bilhões de euros e o veneno dos corredores de mármore. O preço do afeto tinha sido alto, mas a vista do topo do arranha-céu nunca pareceu tão pequena quanto o mundo que agora se abria diante de nós dois. Edit 1. Para quem está dizendo que eu sou louco, as ações da empresa realmente caíram 8% na abertura do mercado. O prejuízo é real, mas a minha paz de espírito não tem cotação na bolsa. Edit 2. Ricardo me ligou 10 vezes tentando reverter a decisão. Ele diz que o conselho aceita que ela seja transferida para outra unidade em vez de demitida. Eu disse que não aceito menos do que a verdade. Edit 3. Estamos em um café pequeno, longe da Faria Lima. Beatriz ainda está em choque, mas ela acabou de me dar o primeiro sorriso de verdade desde que tudo isso começou. O horizonte além do concreto e a liberdade que não cabia numa planilha. 6 meses se passaram desde que o som dos meus sapatos ecoou pela última vez no mármore do 40º andar.
marcando o fim de uma era de ferro e o início de algo que eu ainda não sabia nomear. O mercado financeiro de São Paulo teve uma síncope coletiva naqueles primeiros dias. As manchetes dos jornais de economia estampavam o meu rosto com termos como colapso emocional ou renúncia inexplicável, enquanto o valor das ações da minha antiga empresa oscilava como um eletrocardiograma em crise. Mas dentro do meu novo escritório, uma sala modesta em um casarão restaurado no centro da cidade, com janelas que se abrem para árvores de verdade e não para dutos de ar, o único som que importa é o do vento balançando as cortinas de linho. O império que eu deixei para trás continua lá, um gigante de vidro e metal que ainda domina a paisagem da Faria Lima, mas ele não me pertence mais. E a descoberta mais assustadora é que eu nunca me senti tão poderoso quanto agora, que não tenho mais 10.000 pessoas sob o meu comando. Beatriz continua ao meu lado, mas a dinâmica mudou drasticamente. Ela não é mais a secretária que organiza a minha vida. Ela é a sócia que me ajuda a reconstruir uma nova forma de habitar o mundo. Juntos, abrimos uma pequena incorporadora focada em habitação social e restauração de patrimônio histórico, projetos que o meu antigo conselho de administração descartaria em 10 segundos como baixa rentabilidade. A traição ao meu antigo eu foi profunda e irreversível. Eu troquei os ternos italianos sob medida por camisas de algodão e o carro blindado por caminhadas matinais, onde consigo sentir o cheiro da chuva no asfalto sem o filtro de um isolamento acústico. O luxo agora não é mais um relógio de R$100.000, mas ter a tarde livre para caminhar pelo Parque Ibirapuera e discutir o projeto de uma nova praça comunitária sem ter que olhar para o cronômetro do celular a cada 5 minutos. A nossa relação floresceu fora do aquário de vidro. Sem o peso da hierarquia e a vigilância constante dos corredores de mármore, descobrimos que o que sentíamos não era apenas um surto de adrenalina corporativa, mas uma conexão de almas que compartilham a mesma visão de justiça. Beatriz é o meu porto seguro e, ao mesmo tempo, a minha bússola. Ela me ensinou que o sucesso não é o quanto você acumula, mas o quanto você é capaz de impactar positivamente a vida de quem está ao seu redor. O escândalo que quase nos destruiu tornou-se a nossa história de origem, uma piada interna que contamos enquanto tomamos café na varanda do nosso apartamento, que, embora confortável, é 1/3 do tamanho da minha antiga cobertura e 10 vezes mais acolhedor. O conselho de administração tentou me processar por quebra de contrato, mas a verdade é que eles tinham mais medo do que eu poderia revelar sobre os bastidores da empresa do que desejo de me ver pagando multas. Chegamos a um acordo silencioso. Ricardo, o meu antigo sócio, me ligou há algumas semanas. A voz dele parecia cansada, carregada do peso de mais uma fusão bilionária que o estava impedindo de ver o crescimento dos próprios filhos. Ele me perguntou se eu estava feliz, e a resposta saiu da minha boca antes mesmo de eu processar o pensamento. Pela primeira vez na vida, eu não estava apenas bem posicionado no mercado. Eu estava em paz. A traição à lógica do lucro infinito foi a decisão mais lucrativa que já tomei para a minha saúde mental. Hoje, quando olho para o topo dos arranha-céus que ajudei a construir, não sinto saudade do topo. Sinto uma leve vertigem ao lembrar de como a vista lá de cima era limitada pelo orgulho. Eu construí um império de concreto, mas precisei que as paredes caíssem para perceber que a verdadeira estrutura de uma vida é feita de afeto, integridade e da coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo inteiro espera que você seja apenas uma engrenagem. O preço da minha escolha foi a minha antiga identidade, mas o que ganhei em troca foi a descoberta de que o amor é o único empreendimento que nunca sofre desvalorização, desde que você esteja disposto a investir tudo o que tem, sem medo do risco. Eu sou um homem que precisou perder o comando de 10.000 funcionários para aprender a governar a própria felicidade. A caneta que um dia pesou mais do que uma viga de aço, agora escreve planos de um futuro onde o vidro espelhado não serve mais para esconder, mas para refletir a luz de quem finalmente encontrou o seu lugar no mundo. O império caiu, mas sobre as ruínas dele, Beatriz e eu plantamos um jardim que dá frutos todos os dias. E em São Paulo, entre o barulho do trânsito e o cinza do céu, descobrimos que o topo do mundo é qualquer lugar onde possamos segurar a mão de quem amamos sem ter que pedir permissão ao conselho. Edite 1. Para quem perguntou, Ricardo renunciou à presidência no mês passado. Parece que a minha loucura foi contagiosa. Ou talvez ele tenha percebido que o ar lá em cima estava ficando rarefeito demais para ele também.
Edit 2. Beatriz e eu vamos nos casar no próximo mês. A cerimônia será em uma dessas casas antigas que restauramos. Sem fotógrafos de blogs corporativos, apenas gente que gosta da gente. Edit 3. O mercado imobiliário ainda fala da queda do trator, mas agora eles usam a minha nova empresa como caso de estudo de sustentabilidade social. É irônico como as coisas dão a volta.